Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma edição do Pode Contar. E aí, Ideia, pode contar? Finalmente, né? Nossa, eu já estava aqui desesperada. Então, bora contar. Hoje nós vamos contar um pouquinho sobre o universo das emoções humanas. Nossa. Eu costumo dizer que tudo em nossa vida é uma celebração, Gira em é torno uma das cerimônia. emoções. Sim, E a vida. Quero te fazer uma pergunta, você que nos ouve. Você consegue imaginar um momento da sua vida em que você não tenha sentido emoção? Você conseguiria me contar algo em que você só fez mecanicamente e que não teve nada da sua essência? Difícil essa, hein? E aí? Mas nós não vamos contar sozinha hoje, né, Deia? Hoje nós vamos contar com duas mulheres inspiradoras, maravilhosas, que eu não sei fingir costume, eu sou fã delas, elas são... Não vamos falar que elas são lindas, porque, né? Senão, não, vamos exaltar outras coisas, Deia. Mas sim, elas são lindas em suas essências e naquilo que elas se propõem. Pode contar. Pode contar. Pode contar. Pode contar! Pode contar. Pode contar. Pode contar. Pode contar! Temos aqui, eu não sei fingir costume, a Vanessa Tobias, essa maravilhosa. E temos também a Nathalie, da Fada Madrinha Cerimonial, essa mulher incrível, marqueteira de primeira, e que tanto nos ensina com o seu trabalho, com a sua arte, e tanto nos inspira. Vou deixar que vocês falem um pouquinho sobre vocês, porque senão eu vou ficar 1 hora falando sobre vocês. O que eu sei e o que eu não sei, mas só o que eu sinto. Dá mais de 1 hora por aí. Então é com vocês, meninas. Tá bom. Por favor, né? Eu sou a Vanessa Tobias e eu sou casada. Maravilhosa. Já que estamos falando de celebrações. Apaixonada pelo meu marido, sou mãe do Valentim e do João Ricardo. Talvez a outra parte mais fundamental, assim, quer dizer, a parte fundamental que eu penso que é o fruto de uma relação feliz. Quando a gente vai falar de emoções, não tem como não passar por isso. Para quem tem filhos, passa por isso. Para quem quem é mãe ou pai de pet, é a mesma coisa. Eu sou empresária desde 2010 e sempre fui uma grande apaixonada pelas angústias da vida, desde novinha. Então, eu fui curtindo um caminho de autoconhecimento e buscando por instrumentos para entender as minhas próprias dores, para curar o que eu sentia, né? E aí, a partir disso, eu fui desenvolvendo metodologias que trabalham no desenvolvimento humano, que falam de carreira, que falam de projetos, mas que têm no DNA uma profundidade no autoconhecimento, nas emoções. Né? Tristezas, as nossas raivas, os amores, os medos e as alegrias que permeiam realmente tudo. Tudo na nossa vida. Bom, eu sou a Nathalie, né, da Fada Madrinha, e me sinto lisonjeada em estar no meio dessas mulheres incríveis. Já trabalho com eventos, né? Muitas emoções. Já há 12 anos trabalho nesse ramo, com casamentos, 15 anos, formatura, eventos que são sonhos, né? Então, são pessoas que estão ansiosas, estão vivendo esse momento, né? Sofrem pela questão financeira muitas vezes, sofrem por querer as coisas, sofrem às vezes porque o noivo quer uma coisa, a noiva quer outra coisa, porque a família está envolvida. E claro que as alegrias sobressaem tudo isso, né? Porque no final a gente tem um sonho realizado. Então a gente vive intensamente com esses clientes, cada emoção que eles sentem, né? A gente sofre quando dá chuva, num casamento ao ar livre. Sim, A gente não imagino. consegue controlar, né? Então, é isso, assim, a gente vive cada evento como se fosse nosso e a gente trabalha realmente com o coração. É uma entrega, né? Com certeza. É totalmente a chave isso, né? Sim. Eu tive uma cliente advogada e ela disse, eu trato os nossos clientes, os meus clientes, como se o problema fosse meu. Eu falei, mas é porque é teu. Exatamente. Mas como é que você vai representar aquilo se você não tentar se colocar naquele lugar? Tem que se Como é que envolver, você né? vai defender aquela dor se você não passar, no mínimo, próximo de senti-la? Então, Com acho certeza. que o universo humano, ele é permeado disso mesmo. Até que ponto, no exercício da sua profissão, no exercício das suas ações, você consegue servir.
Porque servir é isso, é estar disposto a se colocar no lugar do outro. Isso é servir. Quando a Nathalie aceita um contrato, ela está servindo àquele casal e, consequentemente, o sonho deles vai servir às ambições dela no sentido de tudo que ela deseja de realização quanto empresária, e isso vai realizá-la também na questão profissional. Então, é uma troca de serviço. As pessoas têm um pouco de receio com essa palavra servir, mas eu acho que ela é o que mais norteia a nossa vida quando a gente fala principalmente de amor e, consequentemente, de emoções. E tu sabe que eu acho que essa palavra servir no quesito dos eventos é muito mais o que o cliente quer do que o que a gente quer. Sim. Né? Eu acredito que a cerimonialista é um instrumento para estar ali orientando, passando o que é o ideal para o evento, mas é muito a decisão do cliente. Sim. Né? Quando ele vem com uma ideia mirabolante, né? Como o casamento no barco que nós fizemos, a gente abraça aquela causa e não, vamos fazer, tem tudo a ver, vai dar certo, vamos fazer acontecer. E foi belíssimo, né? Foi maravilhoso. Gente, pelo amor de Deus. Foi Nesse uma final de experiência semana que eu fiz incrível. na fazenda, eles me procuraram para fazer num local de eventos. E vendo as possibilidades, esse local tem restrição de horário, esse tem isso, esse tem aquilo. Vendo as necessidades deles, surgiu o assunto de que eles tinham uma fazenda. Gente, a fazenda? Como assim? A gente foi até a fazenda, vimos o local, não. Aí eles ainda perguntaram, né? Tu acha que dá? Eu, com certeza dá. Vamos fazer acontecer. Legal. Então, é conhecer as histórias, né? E sentir o que realmente faz sentido para cada um deles, né? É maravilhoso. Eu lembro ser parte. quando a Vanessa anunciou que ela ia fazer a cerimônia de casamento dela, eu estava lá stalkeando porque ela compartilhou esse momento com a gente. Sim. E foi muito gostoso viver com ela a emoção dela. E é o que a gente vive com os nossos clientes, Com né? certeza. E é incrível porque, olhando do lado da Nathalie, que é uma parte que é mais a organização, né? Seria a parte racional do evento. Quantas vezes eu já vi essa mulher emocionada? Ela jura que não é emocionada. Teve um evento que ela olhou pra mim e falou assim: até chorei hoje. Como se ela nunca fizesse isso. Ela só acha que ela é esse ser durão. Mas ela tem um coração precioso ali, sabe? Para que daqui a pouco eu já começo a chorar. Mas às vezes a gente não conversa sobre isso com as pessoas. Sim. Então, a gente não consegue perceber. Quando um cliente vem para conversar sobre a celebração, eu sempre pergunto para ele já na reunião, né, Nathalie? O que você quer na sua cerimônia? E o que você não quer de jeito nenhum? E aquela primeira resposta deles, quando eles não dizem, eu nem pensei nisso ainda. E às vezes aquela primeira resposta, lá no final, eles já sabem o que eles querem e o que eles não querem. E é muito interessante o que os nossos clientes trazem. E também quero, por isso também que a Vá está aqui. Eles trazem as coisas boas, os sonhos deles, mas trazem também as frustrações das pressões que eles sofrem. Sim, Isso eu não estou falando só de casamento, eu estou falando de um apadrinhamento afetivo, questionamento, mas por que não faz na igreja? E a tradição? As pessoas vão falar se não for daquele jeito. Isso. Então, eu acho que a gente, quanto profissional, principalmente, né, Deia, nós do ramo da celebração, como validar esta cerimônia para que os convidados saiam dali assim. Foi muito incrível, foi muito legal, a gente riu, a gente se emocionou e era um casamento. Isso foi uma preocupação que eu sempre tive. E tem que ter mesmo. Porque a gente precisa ter a responsabilidade profissional de entregar para eles algo que não seja mais do mesmo, porque senão nós estaríamos fazendo um plágio litúrgico, e aí não é o caso, mas trazer a essência deles, ainda assim respeitando esse público que eles trazem, para que eles não sofram uma pressão desse público de foi muito diferente, mas sei lá, não parecia um casamento. Essa sempre foi uma preocupação minha. Quando eu fui convidada para celebrar,
eu virei a louca das perguntas para as pessoas na rua, na fila da lotérica, na padaria. Eu perguntava, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa, eu sou uma profissional de eventos e eu queria entender o que para você não pode faltar numa cerimônia para que você entenda que era uma cerimônia de casamento. Muito bom. Então, isso eu trouxe. Quando eu fui conversar com a minha cunhada, que é psicóloga, e o Marcos Meyer também, que ele é psicólogo, eu fui conversar com ele assim, como é que eu posso construir uma cerimônia onde eu tenho que passar uma validação de que aquilo ali é real e existe e é um casamento, que quem me autoriza é o casal, quem me dá essa autoridade é o casal, mas que essa cerimônia ela tenha humor, tenha emoção, tudo numa dosagem que eu não deixe os convidados exaustos. E que eles saiam da cerimônia assim, uau! E que a festa seja incrível, a comida pareça a melhor comida e a bebida seja a mais gostosa da vida e o docinho mais saboroso. Por quê? Porque eles participaram de algo muito incrível. E tudo tem um time, né? Tudo. Eu digo que essa elaboração do cronograma é muito importante. Porque se a cerimônia for cansativa, os convidados já vão com essa energia pra festa. Sim, é verdade. Se os protocolos demoram muito para servir o jantar, para liberar a pista, os convidados já ficam, putz, não anda, não acontece. E em tudo isso está a emoção. Sim. Positiva ou negativa, ela está ali. Eu penso que a garantia mesmo... Como é que eu vejo um cerimonialista ou quem faz a celebração? O casamento, ele é um rito de passagem. Sim. Então, eu vejo como aquele guardião do portão. E tu tens que ter a chave para tu poder abrir esse portão para o teu futuro, porque tudo que aconteceu antes te permitiu estar ali casando, né? No meu casamento, eu fiz a coisa mais linda do mundo, assim. Eu escrevi uma carta, mais ou menos desse tamanho, com uma palavra grande, e o momento em que eu aprendi aquele valor com aquela pessoa. Quem foi convidado, todos, 100%, receberam esse envelope com o valor que me ensinaram, quando eu aprendi esse valor com eles, e a gratidão pela permissão de ser carregada até o altar para viver a próxima etapa. Daí, quem fez a celebração é um amigo, irmão querido, super de Deus. Toda vez que eu preciso me aconselhar, eu ligo, Fernando, me fala alguma coisa de Deus hoje, estou precisando. E ele sempre tem uma palavra exata, e me conhece há muitos anos. Então, o Fernando também era conhecido dos nossos convidados. Eu disse, é o seguinte, a hora que for 5h27, porque eu casei às 5h27. Sim. E 100% dos convidados chegaram na hora. Não. 100%. Porque sabem o quanto era importante para mim isso. Então, quem fez o cerimonial, eu falei, tem que ser 5h27. Isso é importante para nós dois. Para mim e para o Ricardo, e tem uma função. Aí tu diz que eles podem abrir o envelope, ler e apontar para mim. Porque eu quero ser levada pelos meus valores. Pela permissão de encontrar quem é o guardião desse portão do futuro. Desse grande rito. E aí eu lembro que onde eu casei tem um sino dentro de uma capela. Sim. E aí esse sino bate 7 vezes, porque o número 7 é o número da perfeição e tal. E aí eu falei pra ela assim, olha, eu preciso que bata 8 vezes o sino. Daí ela disse... Vila Casarão. Vila Casarão, é. Daí ela disse, mas por quê? Eu falei, não, porque nós estamos casando no dia 8 de janeiro, em homenagem ao meu irmão que é falecido, e o número da sorte dele era 8. A gente casou numa data... quarta-feira, essa fica a dica pra quem tá assistindo, porque daí tu consegue ter a agenda de gente disputada. Isso. Entende? Falou assim, pessoas disputadas estão sexta, sábado, domingo casando alguém. Quarta-feira, caiu dia 8 de janeiro da quarta, preciso de 8 badaladas. E todo mundo que estava ali sabia desses significados. Então, quando eu penso em quem tá arquitetando, articulando aquilo, tem que saber do significado de cada convidado. Cada detalhe, né? Tem que saber. Tem, e se preocupar em tornar isso muito autêntico. Porque Isso é tudo vai ser servir, a cara né, Vá? do... Isso é servir. Isso é se dispor a servir. E permitir essa coisa do casal ser protagonista, mas não tirar a luz do Júnior que não estava ali nas 8 badaladas. A minha madrinha foi quem me ensinou sobre religião, assim. Se hoje eu rezo, se hoje eu ajoelho, é porque a minha madrinha me ensinou sobre Deus. Então ela me levava na missa sempre. E aí, desde pequenininha. E eu falei, madrinha, eu preciso que tu traga a Bíblia. Tem que ser. E na hora que tu entrar, tem que ser vaso novo, porque essa é a música que eu canto, esse é meu mantra quando eu preciso me reconstituir. Eu tô me quebrando, eu preciso... E sabe aquela emoção de tu ver a pessoa entrando e a música vaso novo cantando? Nossa, mas tudo tinha tanto significado.
Então, eu acredito que a pessoa entender por que ela está ali e que o arquiteto dessa estrutura é quem faz o cerimonial e o celebrante é quem permite a conexão de Deus que pertence àquele casal, do Deus que pertence ou não, A né? forma Porque que ele crê, né? a forma que ele crê, até uma curiosidade. A forma assim, que ele porque entende. Como que tá hoje, né? Então, eu acho muito interessante porque, assim, nós tínhamos um formato completamente que a validação de um casamento era se ele fosse dentro de um espaço físico de nome igreja. Tá. A partir de que começou a ser liberado o casamento para pessoas divorciadas, né? Ou havia questão também que se você tivesse uma relação sexual antes do casamento, você declarada, né, pública, você era impedido de se casar, você perdia esse direito. E daí que eu acredito que surgiu esse celebrante social, essa pessoa que se dispunha a ir lá e levar uma palavra, tornar aquele momento como ele deve ser especial, marcar esse rito de passagem junto com o casal, dando valor àquilo ali, independente das escolhas que eles fizeram, porque é a escolha de cada um. Sim. Eu acho que é Sabe? muito mais sobre a fé que cada um tem, Isso. sobre o que representa para cada um, que é importante para cada um, independente do local que está sendo feito. Eu Sim, sempre falo para os Sim, meus casais claro. assim. Às vezes eles dizem assim, ai, Ali, a gente não quer nada religioso. Aí eu digo, não faço nada religioso, porque seria um plágio de uma liturgia. Mas pode ter um Pai Nosso, porque a gente acredita em Deus. Aí eu disse assim, bênção, né? o que acontece hoje? O que eu acho que é o grande marco da nossa geração para cá, não é só a liberdade de escolha, essa pluralidade religiosa, mas o entendimento que a fé caminha independente do ato religioso. Você não precisa necessariamente comungar numa instituição para que você tenha o seu ato de fé, a sua fé, para que você reconheça Deus na sua vida ou o nome que tiver, para que você faça o seu exercício diário ali, o seu mantra, as suas palavras, a sua energização. Então, quando eu vou conversar com um casal, eu quero entender esse universo deles. Porque às vezes eles dizem assim, eu não acredito em nada. Mas o que é esse nada? Como é que é? E depois eu descubro que, na verdade, eles acreditam, de certa forma, não necessariamente nesse ser, num trono muito humano, né? A gente humaniza muito, né? Esse ser. Para mim, Deus é tudo que é vivo. Mas isso é para mim. Eu quero entender como é que é isso para o meu cliente. E eu também tenho a preocupação de saber que público é esse que eles estão trazendo. Porque tem um momento na cerimônia que aí é do público para eles. E aí eu digo para eles, vocês que estão trazendo essas pessoas, como é que essas pessoas compreendem isso? E hoje em dia, Né? uma cerimônia é praticamente impossível tu ter todos os convidados da mesma religião. Sim. Né? Então, muitos casais, falando de casamento, muitos se casam fora da igreja justamente por isso. Para que todos se sintam acolhidos. Sim, porque cada um tem uma religião. Então, uma cerimônia fora de uma igreja vai relacionar Deus, vai ter essa questão da fé, mas vai falar muito mais sobre o casal. Isso. E não sobre uma religião específica. Sim. Né? Muito mais sobre o amor, sobre o que eles acreditam, né? Na própria entrevista que eu aplico no casal, tem essas perguntas. No que você crê? Com o que você se conecta? O que te move? Como é que é isso na sua família? Como é que é isso na sua relação de amizade? Agora, eu também penso assim, que na hora em que alguém contrata o profissional, ele também contrata pelo que é exposto sobre a tua crença, por exemplo? Não necessariamente. Não necessariamente. Não. Não. Eu já tive Não a crença questionamento. religiosa especificamente, sabe? Mas as tuas escolhas acabam por inspirar semelhanças. Eu Por exemplo, acredito também, que tem também. muito essa questão da pouco, afinidade. mais Isso, afinidade. Eu acho que a gente acaba se aproximando, isso no dia a dia Sim, de todas sim, as sim. pessoas. de quem tem alguma semelhança para Exatamente. se sentir mais seguro, Sim, né? Da forma de pensar. Sim, Eu já do fui que tu acredita, né? Eu já fui questionada por um casal, não pelo casal, mas pela mãe de um dos noivos. Eu sendo uma teóloga, porque eu sou formada em teologia, né? Eu sendo uma teóloga e eu crendo tanto em Deus, como eu deixo claro, quando é uma conversa que vai para um nível um pouco mais informal, mais pessoal, que eu deixo meus casais me conhecerem, porque eu quero que eles me escolham por conexão mesmo, sabe? Então eu sou eu
na reunião, porque a celebrante, eles já sabem que eu sou. Instagram me valida, a indicação dos profissionais me valida. Quando eu vou pra reunião com eles, eu quero que eles me conheçam, eu quero que eles saibam como é que é minha gargalhada, como é que é meu tom de voz, como é que eu me expresso, como é que eu mexo meus braços, tudo isso, porque eu quero que eles escolham sabendo assim, vai ser a Ali vai nos entender. É a Ali, a gente confia nela. É nesse sentido. E aí eu me mostro pra eles. E aí ela me perguntou assim, como é que você, sendo essa mulher, né, que já teve muita atividade cristã e tal, dentro de instituições, como é que você faz casamento homoafetivo? Eu falei pra ela que eu acreditava no amor, independente da forma física. E que esse amor quem me ensinou foi Jesus, a forma como eu me relaciono com Jesus. Aí ela disse, para mim é muito confuso ainda isso. É algo muito moderno. Eu disse, acho que não é nem a questão de ser moderno, eu acho que é a questão de a gente ter a coragem de se destituir daquele tipo de crença que a gente ouviu e foi gravando uma vida inteira. Claro que eu entendo que quando a gente se submete a um dogma, você está congregando naquela instituição, então você está escolhendo personalizar, de certa forma, a sua fé como um todo, né? E que mesmo estando ali dentro, você pode ter seus pensamentos diferentes, você pode ter sua conversa, sua intimidade com Deus. Mas lá dentro você não vai ser o questionador, porque você, até que isso tudo mude, lá vai pedrinhas. Igual demorou para mudar na lei. Então, quando alguém me questiona, eu dou esse tipo de resposta, eu falo outra coisa. A lei diz que eles podem se casar e eu obedeço a lei. E aí, às vezes, as pessoas dizem, mas tu acredita? Querem trazer... Eu digo assim, tá, e se fosse uma padaria? Então, eu tento fazer a pessoa pensar nisso também como uma prestação de serviço, como uma empresa que é. Porque a celebração, ela tem sim essa coisa da emoção mais forte, ela tem essa coisa da autoridade ali, mas do tem poder. Uma responsabilidade profissional. Mas tem uma responsabilidade profissional. Eu respondo a um contrato. Então, é uma empresa. E é uma empresa que escolheu respeitar aos mandos da lei nessa questão, quem tem direito ou não de se casar perante a sociedade civil. E aí, Ali, eu acho que entra muito a importância da cerimonialista nessa etapa, né? Ser contratado primeiro uma cerimonialista, porque a gente direciona os profissionais para os profissionais certos. Então, a gente já sabe qual é o perfil do cliente, independente disso. Mas, muitas vezes, o cliente é um cliente indeciso, que eu sei que já é mais delicado. Eu não vou indicar, às vezes, uma decoradora que é o detalhe do detalhe. Não, vou indicar alguém que já é mais prática, para agilizar o processo. Então, Sem até dúvida. a personalidade da pessoa, a gente precisa identificar para saber qual profissional indicar. Não, isso é tão fato. Eu casei em 43 dias, né? Sim. E aí, minha mãe... Decisão era, né? Viu, eu gostou, não sei, a gente... fechou. Então, a Fá abriu o Instagram dela e disse assim, gente, tem uma novidade pra vocês, Vou casar, a gente vai daqui a casar. E a gente tava falando da questão das emoções, da pressão da família, e talvez se eu voltasse no tempo, eu não teria mudado o que eu fiz, porque imagina, naquele ano começou a pandemia, eu casei em janeiro, em março começou a pandemia, né? Era pra E casar agora, eu antes. com 2 filhos, e outro ritmo, a gente é com a casa, que tem que fazer móvel, que tem que fazer... a gente ia priorizar outras coisas. Isso é fato. Naquela época ali, o negócio dava pra ser, né? Parecia um agora ou nunca, sabe? Mas eu lembro, assim, da minha mãe ter sentido muita falta de poder participar um pouquinho mais. Porque eu já sabia tudo que eu queria. Eu liguei Jaca, que era da banda. Tem esse dia 8 de janeiro? Tenho. Jaca pode. Vila Casarão. Não, a gente não abre. Eu falei, que tem que ser dia 8 por causa do meu irmão. A gente abre. Porque daí ela foi entendendo o que era. Sim. E eu fui ligando. Lauro é irmão da Lúcia, que era casada com meu irmão, Lauro Maeda. Falei, Lauro, quarta-feira, dia 8, pode? E a gente só foi. E todo mundo que tinha, o que ia fazer? E foram 43 dias confiando no que a gente intuía que era necessário, mas a gente precisava encontrar as pessoas que fossem respeitar os nossos desejos. Isso é realmente um fundamento. Não só respeitar, curtir o que era aquilo. Mas de todas as coisas e das emoções, se eu pudesse voltar, talvez eu tivesse entendido o que a minha mãe desejava que fosse meu casamento. Eu sou filha mulher de uma família de um monte de homem. Entende? Então, assim, eu nasci 8 anos depois do Juliano. Nada te impede de fazer uma bodas agora. Não, mas Isso, Com certeza, né? Inclusive.
Olha, fica aí A uma gente dica. pode trazer a tua mãe pra esse momento da cerimônia ali, de fazer da renovação. Sabe, é como se eu entendi só depois que eu tinha que casar pra ela. E deixando muito claro que só consegui organizar em 45 dias, porque foi dia 8 de janeiro, numa Sem dúvida. quarta-feira. Sem dúvida. Sem dúvida. Não sigam esse exemplo. Mas também porque ela devia ter uma reservinha, né? Que Cara, e não era bem possibilitou. isso. Porque o que acontece? Na hora que a gente foi tomando as decisões, então o pai tinha tanto, a mãe tinha... Ah, então a gente vai dar tanto pra vocês. Então a gente vai dar... Ah, é? Vocês vão? Eu nem sabia que não dava nada. Porque a gente tinha uma reserva pra um orçamento X. Aham. Que se, assim, tava altamente disposta a fazer um casamento simples, que tivesse o que fosse essencial. E aí, quando minha mãe deu um presente de tal, meu pai deu um tal, a mãe do Ricardo tal, eu falei, cara, então vamos fazer Vamos outra coisinha. ampliar o presente. Que é outra coisa que eu não sei se eu faria. Sabe? Porque eu falei, não, cara, foi tudo ótimo, mas tem coisas que eu acho que a experiência vai trazer nas bodas o essencial cada vez mais. Isso, Vanessa, que a gente... Não é? As pessoas Que também. a gente, depois que faz um evento, a gente pensa, putz, poderia ter feito algo diferente. Não que tenha sido ruim, Mas, mas, né, eu também já me casei e hoje, se eu me casasse de novo, com certeza eu faria muita coisa Sim. diferente. Eu dei uma complicada, eu acho, num certo ponto. Porque assim, a gente tinha uma lista de comidas favoritas. De coisas que marcavam eu e o Ricardo. Então a gente chegou pro pessoal do buffet e falou: a gente queria que seja isso. Só coisa complicada de fazer. Em 45 dias. Nossa, que legal. Só coisa 43, assim. Nathalie. Não sei o que lá com pêssego e figo, com catupiry, com não sei o que. Bem tranquilo. Só coisa que não tinha. Sei que do gorgonzola, não sei, porque eram pratos de coisas que a gente tinha vivido junto. E os Eles convidados? Não, estava uma delícia, só que assim, era tudo diferente. E aí eu vi que eu causei dificuldade. Entendi. E eu poderia ter sido mais simples, sabe? Se tivesse feito ali o arroz, o peixe, a carne, o frango. Mas aí não seria o teu casamento. Sim, Também sim. tem isso. Eu acho Sim. que A gente e é inventou em justamente tudo, isso, sabe? né? De entender o que é importante pra cada Isso. um. E aí, a questão das emoções, elas vêm bem aí também, né? Porque você pensa assim, tinham as tuas expectativas e a verdade de vocês quanto casal, e tinha talvez esse olhar que agora você consegue compreender da sua mãe. Muito. Assim como também o contrário acontece. Às vezes os noivos dão muito espaço e acabam os pais querendo fazer. E aí, eu já tive noivas, quem nunca, que disse assim, ó, eu não aguento mais, eu só quero que passe. Principalmente muito quando triste os pais você se ouvir envolvem isso. financeiramente, né? E aí De querem quererem ordenar. convidar mais Porque aí fica meio pessoas. redundante a coisa daí, né? Fica. Ao invés do casamento. Exatamente. E outra coisa que a Vá falou que é muito interessante é essa homenagem aos ausentes. Uhum. Eu dou todo o direito para os meus casais para fazerem isso na cerimônia. Busco organizar com eles o que faz mais sentido. Você quer ter uma foto no altar? Ai, não, eu acho que uma foto eu não ia conseguir voltar ali para a cerimônia. Ok, então, quem sabe um lacinho. Teve um noivo que botou um lencinho bordadinho, que era da avó, botou no Que emocionante, né? Que no graça. blazer. Um ato que acontece muito também é entrar com balão. Isso, e os antes balões. de entrar na cerimônia, soltar Soltar o balão. Isso. soltar Então, o assim, balão. eu jamais vou tirar o direito daquele noivo, daquela noiva, daquela família de homenagear os seus. E eu sempre trago uma fala, geralmente, né, Nathalie? Trago uma fala nas minhas cerimônias. A Deia tá aqui também, que a gente já conversa muito sobre isso. Assim como a Queca tá aqui, a Ju tá aqui, a gente troca uma ideia de vez em quando, né? É sobre eles e como é que a gente vai tirar o direito deles de ter essa lembrança daqueles que só porque os olhos não estão vendo naquele momento, mas né? eles sentem no coração. Sim. Quando um noivo ou uma noiva, eles entram, né? Naquele caminho ali para chegar até aquele cenário que com os sentimentos deles se transforma em altar, porque são eles que se colocam em altar, vem uma multidão com eles, vem os que vieram antes. E às vezes eles querem dizer e às vezes são cobrados. Você tem que falar do seu avô, você tem que falar da sua avó, você tem que falar da sua mãe, você tem que falar com seu pai. Então, como fazer isso de uma forma que não seja algo que lembre só a despedida, mas que lembre, que traga essa alegria da vida compartilhada. Então, quando eu percebo que tipo de reação eles têm a falar dessas pessoas, eu busco, qual a memória que tu tem então com o vô? O que o vô te ensinou? E aí eu
trago isso para a cerimônia. Vocês querem alguma ação? E aí é um conjunto. A cerimônia, quando eles fazem o balão, é com a cerimonialista. Mas aí eu sei ali que está acontecendo aquele momento. Porque eu também tenho que ter essa administração dessa emoção deles quando eles chegam na minha frente. Eu não vou desatar a falar. Eles ainda... Às vezes eles chegaram ali na frente, mas eles ainda não estão ali na frente. Nossa, eu lembrei Né? agora o casamento desse sábado. Que a fazenda onde foi o casamento, o vô é do vô do noivo, dos avós do noivo, e o vô dele faleceu antes do casamento. Durante o planejamento do casamento. E o casamento foi realizado na fazenda dele. Então, olha quanto significado. Sim, que alegria, né? Sim, no dia do casamento, o pai dele, o tempo todo emocionado, a gente já tava lá desde sexta-feira, né? A gente ficou lá hospedado na fazenda. E o pai dele o tempo todo ia na fazenda e chorava, emocionado, olhava cada cantinho que o avô, no caso o pai do pai, né, construiu. Eles iriam se casar embaixo de uma árvore onde o avô fez aquela árvore, plantou. Então tinha todo um significado, né? E aí, como não exaltar isso, né? Como tirar esse direito deles? Então, não é direito nosso. Acho que o nosso direito é, assim, acolher e, junto deles, encontrar a melhor forma que não vá constranger ninguém, não vá virar também uma comoção de angústia, mas que vire essa coisa gostosa. Isso aí tá certo. Porque a homenagem vê as cabeças. Alegre, né? A gente vê as cabeças assim, é mesmo, é mesmo. E gente, é sobre isso. A homenagem tem que ser uma coisa isso. Feliz, né? Eu amo. E ter uma equipe que compreenda e acolha tudo isso, né? Sensibilidade, né? E também. Tem isso. E que tenha essa responsabilidade profissional, essa família, seja para uma inauguração de um empreendimento. Gente, nós participamos de momentos na vida das pessoas que não se repetem. A Vá pode fazer renovação? Pode. Você, Nathalie, se quiser, como você mesmo falou, se for fazer um outro casamento, vai fazer diferente, mas não invalida aquela emoção, aquele dia único que você viveu. Com certeza. Você pode fazer outras. Eu já fiz. E foi incrível, Sim, independente. eu estava lá, foi maravilhoso. E eu fiquei super nervosa. Todo final de semana eu falo pras noivas, anda devagar, entra A Nathalie, calma, ela foi frente. tipo uma... Como é que é aquele carro que vai de 0 a 300 em um segundo? Abriu a porta, sai correndo. Quando a gente pensou assim, vamos tirar foto. Ela Chegou tava na frente. Eu só vi o Não fotógrafo deu tempo. olhando pra mim, calma. E eu aqui, Não deu desesperada. tempo nem do noivo derramar uma lágrima, porque ele mal pensou, vou chorar, acabou. Acabou com a emoção. Agora eu sei o que as noivas passam. Viver esse momento foi importante. Agreguei ao meu currículo. Isso. Que agora eu sei o que elas passam. Eu sei que o nervosismo na hora é muito, né? Por mais que esteja tudo certo, tudo fluindo, é aquela ansiedade do momento. E são sensações que você não consegue prever, né? Não. Eu sou essa pessoa assim, né? E no dia do meu casamento, eu fui a pessoa mais calma e serena que nunca mais fui na vida. Eu digo até hoje que eu acho que a minha mãe batizou o chá que ela mandou pra mim no hotel. Eu acho que tinha um Rivotril ali, não era possível. Só que também teve uma coisa assim. Eu pensei assim, gente, eu dei entrada no hotel 4 horas da madrugada. Porque a gente fez muita coisa, né? E eu inventei de encapar todas as cadeiras da igreja porque as cadeiras eram marsala. Ai, meu Deus. E eu disse, não, né? Marsala não. Só que as pessoas sentam e a cadeira some. E aí tinha um culto num dia antes de formatura, um culto ecumênico. Que era para ter acabado às 10, que claro que acabou meia-noite. E eram 220 cadeiras. E aí, o tema do nosso casamento foi a cortina da minha sala, que era de juta e fuxico. Porque quando a gente se mudou, a gente não tinha dinheiro para fazer as cortinas. Mas eu tinha um rolo de juta. Eu comprei aqueles tecidos de chita, fiz fuxicos, alcinhas e botei. Todo mundo que chegava lá em casa achava lindas as minhas cortinas. Então, isso foi o tema do nosso casamento. Legal. Foram os fuxicos e a juta. Tanto que o nosso convite, nós que fizemos de juta, nunca mais faço aquilo na vida, que eu queria cair nos dedos. Mas tudo bem. E aí A gente só entende o negócio depois de ter feito. Encapamos as cadeiras com capa branca e atrás ia um fuxico deste tamanho de juta com um alfinete que tinha uma bolinha de pérola. É cada ideia, né, verde. que a gente tem. Nossa. Tinha que ser
verde. Detalhe. Entendeu? Essas Meu coisas. Deus do céu. Então a gente faz essas coisas mesmo. E aí, eu hoje fico pensando assim, cara, eu podia ter dormido meia-noite. Eu tive, obviamente, uma crise de ansiedade, e aí depois eu fiquei letárgica. Uhum. A hora que eu me vi pronta, eu fui indo pra trás, eu quase desmaiei. Eu não tinha percebido que ao longo ali da minha trajetória de vida e tal, acho que ninguém sonhou mais esse momento pra mim por causa das minhas decisões. Uhum. Então, a minha família, ninguém sonhava mais isso pra mim. E eu acho que eu não percebi o quanto que eu tinha me bloqueado pra isso, pra ter o direito de viver isso. Sei. Então, quando eu me vi vestida de noiva, foi uma confusão de sentimentos, assim, que parecia que aquilo ali não era eu. Sim. Eu não me reconhecia naquilo ali. E a hora que eu vi que a menina botou as minhas flores vermelhas, aí eu me senti eu, porque era Aham. alguma coisa meu. Aham, entendo. Porque eu tava de branco, eu tava de véu, e de repente eu era uma noiva, e que loucura, sabe? Aí tá, fui pra igreja, e foi o primeiro casamento na igreja reformada, então a porta era aqui na frente, tinha um hall e uma outra portinha aqui, que ainda não tinha as portas, então colocaram um cortinado. Quando abriu o cortinado, que eu olhei aquela igreja, que ela tava cheia, e todo mundo se virou pra mim, eu empaquei. Aham. Fujo agora ou daqui a pouco? Não dei um passo. Eu queria te fazer assim, ó. Vem. E aí eu empaquei. O pessoal atrás começava assim, respira, vai. E o meu buquê, foi 3 galinhos de Phalaenopsis branca, porque eu já tinha colocado flores vermelhas no vestido. Sim, senhoras e senhores, eu fui uma noiva que botou flor vermelha no vestido branco. E aí, eles mexiam assim, ó, pareciam daquele, como é que é aquele de samba, tamborim, não sei. Pandeiro, isso, parecia um pandeiro assim. E na minha ideia, assim, eu dei 2 passos e de repente, depois de muito tempo, eu consegui assim, avaliar que sentimento. Eu senti muita vergonha, como se eu não tivesse o direito de estar vivendo aquilo. Sabe? Linda. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei feliz por cada pessoa que estava ali. Porque eram todas as pessoas que faziam parte realmente da minha história. E é por isso que eu, antes de começar a cerimônia, eu gosto de conversar com os convidados, dar as boas-vindas e dizer para eles assim, vocês já pensaram o porquê que o nome de vocês está na lista dos acontecimentos de hoje? O porquê que você recebeu esse convite? Porque é por isso que tu falou, Vá. Cada pessoa ali tinha sido importante na tua vida. Sim. E entrou contigo até aquele altar. Porque é uma caminhada difícil. É uma caminhada que ela é de alegria, mas ela tem sua dor também, né? A Nathalie, com certeza, cada pessoa que ela coloca na lista de cada comemoração que ela faz, graças a Deus eu estou em todas quase, porque ela faz festa boa. Tenho certeza também que tem esse carinho, né? Quando a Déia vai fazer as coisas da vida dela, ou as meninas que estão aqui, com certeza tem isso. Então, cada pessoa que estava naquela igreja tinha sido convidado por um motivo. Sim. E eu me senti muito amada e, de repente, isso me assustou muito. Então, convidados, padrinhos, madrinhas, familiares e amigos, valorizem o convite. Não pela festa. Valorize, pare e pense qual o seu papel nessas vidas. E eu acho que só quem entende isso é quem já fez um evento, né? A importância principalmente a questão da confirmação de presença, que é uma coisa tão pequena. Estar na cerimônia, né? Eu acho tão deselegante a pessoa que chega depois. É uma coisa tão pequena, mas é tão Gente, importante. se eu não consigo ir na cerimônia, eu não vou na festa. Eu não vou. A menos que eu esteja trabalhando. Sim. Mas se eu não fui na cerimônia, eu não vou na festa. Para mim, o casamento, ele é a cerimônia. Sim. E, queridos, as cerimônias de casamento, cada uma com seu perfil, está linda. Sabe uma coisa que eu gosto de falar também? A gente fala muito, nós, celebrantes sociais, em cerimônias personalizadas. Mas eu acho que uma cerimônia, toda cerimônia ela acaba sendo personalizada.
Porque quando o Com certeza, né? o casal opta por casar Deve ser, né? numa instituição religiosa, aquilo ali é a verdade dele. Obrigada. Aquilo ali... Ela trouxe 2, ela tá com Então, bastante expectativa. é que tá no contrato que tem que rolar uma lágrima grossa. A gente tá falando sobre emoção, né? Então, assim... Eu tô sem emoção. Então, é isso, sabe? Você tem que ter essa ideia de que não é porque é dentro de uma instituição que o casal tá deixando de valorizar você. Ele está valorizando aquilo que é a verdade dele e está te convidando a compartilhar aquele Isso, momento. Eu não sei, eu sou romântica, muito. E eu lembro que teve uma cena, tava na academia, aí eu cheguei na época eu tinha um personal, eu cheguei pra ele e falei assim, vem cá, eu tava solteira, quando é que tu descobriu, assim, que a tua esposa era o amor da tua vida? Qual foi o momento? Daí ele falou assim, não teve. Eu falei, não teve. Uau. Como assim? Não virou a chavezinha? Mas como é? Mas não teve o repau no pio. Borboleta no estômago. Aí ele disse, Vanessa, é que todo dia é bom. Nossa. Então, foi uma soma de dias Legal. muito bons. Que legal. Alguns dias foram menos bons, mas na média nós somos excepcionais juntos. Então, não teve um momento. Que Cara, eu fui bacana. pra casa com aquilo. E fiquei, peraí. Não será então que a busca por um momento não é uma fantasia e eu preciso procurar por alguém com quem eu tenha tudo bom? E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí apareceu o Ricardo na minha vida, né? E aí quando a gente foi casar, eu sabia que era um outro dia muito bom. Uhum. Que seria um dia especial, como tantos outros dias especiais. Então a gente foi pro dia do casamento tão... Vamos viver mais um só dia mais muito um dia. Leve, foi leve. muito, porque foi divertido e foi emocionante e foi tudo o que precisava ser, mas com um entendimento de amor um pouquinho diferente. Quando eu perguntei assim, né, tá, mas a pessoa ela vai com uma expectativa de posicionamento do cerimonial e do celebrante? Como assim? A mensagem que a gente vai passar como um profissional, então, a pessoa tem essa expectativa de mensagem? Por exemplo, hoje eu fico pensando assim, tá, eu tenho os meus sobrinhos que daqui a pouco vão começar a namorar, e daqui a pouco vão começar a fazer amor, e aí vão entender ou não sobre o que isso significa. Sim. Eu lembro, assim, super da minha primeira vez, o meu irmão que faleceu era ginecologista e obstetra. Minha mãe sempre open, assim, sempre... Minha mãe é the best. A gente sempre conversou sobre tudo desde sempre. Chamei os dois, eu falei o seguinte, eu tinha 18 anos. E aí eu falei, eu tô com vontade de um lance aí. Você é o júri técnico, disse pro meu irmão. Você que sabe tudo. O que eu tenho que fazer? Mãe, tu que é o júri artístico? Júri artístico, qual que é? O que eu tenho que fazer? Foi o júri técnico e o júri artístico da coisa. Então eu fui muito clara sobre o que eu ia viver naquele momento e fiz uma escolha que eu considero consciente. Até hoje, zero arrependida do que eu vivi. Hoje, quando eu penso assim, meu Deus, né? O que virou fazer amor? O que virou a obrigação de um evento que então vai ser o evento da vida transformador, que vai desencadear outras grandes coisas? Só um momento. Já conversou sobre isso? Porque a gente que acaba interferindo na vida do outro, porque a gente representa uma presença, Isso. né? A gente acaba por fazer refletir sobre o que aquele momento significa. Né? Uma pessoa que casa, ela está fazendo um rito de passagem. Ela opta por constituir a sua própria família, mesmo que não venha ter filhos, entende? E a pessoa que está ali celebrando, e aquele que articula como guardião do portão, ele também tem essa chave na mão. A chave da reflexão. Né? E eu penso, nossa, talvez, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria feito escolhas diferentes. Óbvio, né? Talvez eu não tivesse a cabeça que eu tenho hoje se eu tivesse feito escolhas iguais às que eu faria hoje, mas parece que falta muito da reflexão profunda sobre aquela escolha e nós temos essa oportunidade de fazer refletir sobre o que é o significado do casamento, do que é a amizade que tem naquilo ali. Então, nas palavras, né, do celebrante, tem uma força de inspiração e de reflexão e de resgate
né? Quantos casais já estão casados vão ali para rever os seus votos Isso que eu ia falar agora. e projetam isso E é naquele que muito tá legal celebrando. tu trazer essa questão de é mais um dia feliz, porque tira um pouco aquele peso Isso, de daquela- dessa Tem que perfeição. ser, daquela né? expectativa, De ter que sentir. aquela coisa É. de que tem que ser exatamente igualzinho, planejado, né? Muitas vezes um casamento no interior, por exemplo, todo mundo faz aqueles mesmos protocolos. Sim. Se alguém não fizer aquele protocolo, o casamento foi ruim, né? Sim. Então tem Ou toda se aquela... chover, né? mas é. tem toda aquela expectativa, aquele negócio, aquela tensão de que tem que ser perfeito. Óbvio, tem que ser perfeito, mas Mas vai ser perfeito coisas- dentro sim, daquilo, daquilo que que tu tudo que se pensou. resolve naquele dia que Exatamente. tu planejou. E essa questão de mais um dia feliz, eu digo que tem muitos casais, tem muitos clientes que vêm, principalmente o noivo, né? Ah, é só um dia de festa, vai gastar tanto para um dia de festa. Não, é todo um planejamento, cada reunião faz parte. Cada escolha, cada degustação, cada conversa com os fornecedores já faz parte do evento, já é algo que tu tem que aproveitar. E é um primeiro grande projeto juntos, Sim, né? Tem casais que chegam pra mim e digam assim, a gente já tá 10 anos juntos, a gente já tá 15 anos juntos. Eu acho tão legal. Eu também acho. Eu e Kennedy, Celebrar, nós, né? Tem que nós celebrar. fizemos o nosso casamento no ano e no mês que nós completávamos 10 anos morando juntos. E foi muito gostoso porque a gente estava ali firmando mesmo. Sabe? E a gente brinca, né? Da experiência, não sei o quê. E a gente combinou de a gente renovar votos de 5 em 5 anos. Então, ano passado, nós fizemos mais uma renovação. Então, a gente já fez 2 renovações de votos depois da cerimônia de casamento. E cada um é um tipo de evento diferente. E ano passado, e olha que eu sou festeira e eu adoro um balacobaco, mas ano passado eu quis fazer só nós dois. Nós tínhamos vivido uma pandemia, né? Os dois são autônomos do ramo de eventos. A gente viveu muitas coisas, perdemos pessoas, teve É o momento que tu tá vivendo, uma né? série de coisas que o próprio mundo nos trouxe de reflexão e tudo isso, do estar vivo. E aí eu quis viver aquilo ali só nós dois. Então, daqui 4 anos, né? Porque já estamos indo para 21 anos, então daqui 4 anos tem 25 anos. Aí eu quero Festão. uma festa. Poxa, mas Já tem o tema maravilhoso. legal. e já tem uma lista dos profissionais. Uau, E hein? uma lista de convidados. Aí o Kennedy disse, mas 5 Uau. anos vai mudar esse convidado. Isso não faz mal. Fecha hoje Não pra faz garantir o mal. preço. Mas eu acho que é sobre isso, sabe? E é sobre o dia feliz mesmo, assim. Nunca fez tanto sentido eu ouvir isso. Porque quando eu paro pra pensar assim, eu sou bem ansiosa. Eu sou muito ansiosa. E Faz eu yoga, guria, tenho... maravilhoso. Eu faço reiki, o yoga é muito calmo pra mim. Eu faço hidroginástica às 8h15 com as minhas amiguinhas, eu sou a mascote. Então, eu faço hidroginástica com elas. No horário delas, as nossas músicas da hidro nesse horário é sertanejo. Anos 70, 80 é muito legal. Mas é verdade isso, assim, porque você não pode condicionar o seu grande dia no casamento àquele ali. Aquele ali, ele vai ser um marco, vai ser um rito de passagem, mas o grande dia para mim ali, a continuidade dessas emoções são as grandes aventuras que vêm depois, dia a dia. E eu sempre gosto de brincar com os meus casais, assim, gente, casar é fácil. Para casar não precisa coragem. Tem que ter coragem para ficar. E fazer a Até somatória por isso, desses Ali, dias. que a gente tem um pacote, né, que é do plano exclusivo, que a gente pensa muito além de só o dia da festa, né, que nesse pacote a gente tem a psicóloga para cuidar realmente da comunicação entre o casal. A gente não quer que só o dia da festa dê certo, a gente quer que esse casal realmente esteja bem um com o outro, né? Tem a questão do dia de relaxamento na semana do evento, com spa, massagem, um jantar delícia romântico,
Odeia, já pra- pensando em todos os ó, bodos. Uau. Pra conectar o casal, porque eles estão tão naquela euforia, naquela agonia, que muitas vezes eles se afastam. Com certeza. Já nem sabem o porquê que vão casar, só estão no fluxo, né? Uhum. Não, vamos fazer a festa, fazer acontecer. E às vezes estão super afastados, estão brigando muito por causa dos A preparativos Tô tá do falando de escolha ali casamento. fora, porque a gente acaba sendo meio conselheira, né? Vai Sim. fechar os últimos Sim. roteiros Eu ali. tenho um grupo com todos os meus clientes, né? Que a gente cria um grupo entre eu, o casal e a minha equipe. Uhum. E às vezes eles me chamam no privado, né? A noiva me chama no privado, então, queria ver isso contigo, eu não queria que ele soubesse, porque talvez ele fique chateado, não sei o quê. Ou às vezes queremos fazer uma surpresa um pro outro, né? Então a gente lida um pouco com essa... Um pouco não, né? Muito. Bastante. Com essas Eu emoções imagino. entre eles. E a gente é até um pouco psicóloga do casal. Por isso que eu ainda brinco com eles, né? Esse pacote com a psicóloga é quando a cerimonial não dá mais conta. Agora tem que entrar mas psicóloga. eu acho que é bem importante essa coisa da preparação, de a gente prestar atenção nisso e zelar também por eles, por causa dessas interferências que eles sofrem. Eu já tive madrinhas que, quando eu era assessora, eu tive que perguntar assim, como é que é teu nome mesmo? E ela, é fulano. Eu disse assim, tá, por um momento eu pensei que eu tava falando com a noiva. O tanta importância que ela estava se dando. Então, acho que as pessoas têm que Não, É gente, ótimo. isso é um prestar assunto bem muita pertinente, tá? atenção. Mas na Mas cara da madrinha. Mas Vanessa, ela assim, ó. Vocês não têm noção. Bom, Mas a a gente gente tem passa noção por isso, a gente do passa. que é, o que É. os noivos sofrem. Ai, quem que eu vou botar pra entrar primeiro? Quem que eu vou botar pra entrar por último? A sequência do A cortejo. sequência do cortejo. Gente, não são todos padrinhos. Você é O amigo grau ou de- não é amigo? Grau de importância. Por que você vai se preocupar em ser o primeiro, se do primeiro ao último estava na lista para ser padrinho? Então eu nunca vou entender essa importância que as pessoas se dão e levam esse tipo de estresse pro casal. Aí o casal começa, ai meu Deus, quantos casais, não sei se já aconteceu contigo. Ai, Ali, faz aí um sorteio, vê o que tu Aham. acha. Eu Escolhe digo, tu não, a sabe? ordem da Aham. entrada dos É padrinhos. um estresse. Pais que são E é o separados. detalhe do detalhe, É. né? Eu quero aproveitar e mandar um beijo pra todo mundo que foi pro meu casamento, que foi zero estresse em todos os níveis. Em todos os níveis, gente. Todos Eu, os meus convidados eu tô aqui estranha, gente. Parabéns, turma, Mentoria parabéns. para agora, abrir as inscrições. Eu fui madrinha da minha melhor amiga de infância e foi uma coisa muito massa. Nós somos 4 melhores amigas de infância. Só que a gente Legal. tem tempo de conhecimento uma da outra diferente. Então, nós somos amigas há 33 anos. A outra há 20. Essa merecia ser madrinha, né? É. Nossa, a certeza. gente sempre faz tudo assim, uma pra outra, né? E aí, no casamento, ela fez por tempo que conhecia cada um. E foi Que muito legal! legal, né? Que Aí massa! ideia legal. foi o irmão dela e a namorada, eu, Justo. atrás. E aí eu falei, legal. Achei aquilo interessante, a Sim. maneira de organizar. E a É uma ideia. É uma ideia. E o cuidado digo que faz daquilo, sorteio. assim, sabe? Ou faz o sorteio. Coloca Porque, por gente, grau de Ah, não, né, gente? Pelo amor de consanguíneo. Deus. Se a pessoa Começa não consegue pelos- organizar uma sequência de entrada... Não. não tem o Seja Menas. Eu tive uma noiva que ela me ligou, ela sentou quase demitindo meus pais do casamento. Eles estão me deixando louca. Isso acontece muito. Gente, aí eu assim, porque assim, eu já disse, o lugar da cerimônia é bem grande, eles podem sentar cada um numa ponta, e aí ficam, porque não quero sentar do lado, não sei o quê. Eu disse pra ela assim, vou te dar uma dica. Quando eu fui me casar, os meus pais são separados desde que eu ia fazer 5 anos. E eles trouxeram outras pessoas para as nossas vidas. E algumas pessoas ficaram nas nossas vidas, embora não estejam mais na vida deles. Mas foram eles que trouxeram essas pessoas para nossa vida. Então, quando chegou no meu casamento, eu não abro mão de nenhuma dessas pessoas. E também não vou fazer isso um problema, porque não é um problema meu. Quem quis se incomodar, que se vire. Eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, tá aqui meu convite pro meu casamento, para você e pro Beto, seu marido. Meu pai vai, a Valéria vai e a atual esposa do meu pai. Cheguei e o meu padrasto, que me criou. Cheguei pro meu padrasto e falei, tio, tá aqui o meu convite do casamento, a minha mãe vai com o Beto, meu pai vai estar. Ok. Cheguei pro meu pai e falei, pai, tá aqui meu convite de casamento pra ti. Minha mãe, o marido dela vai estar, meu padrasto vai estar, a Valéria, tua ex-mulher, vai estar, e você pode, por gentileza, levar a tua atual esposa, sendo que a mãe da minha irmã também foi convidada.
Tá. Entendeu? Então tinha Já me perdi no Pergunta, ciclo familiar aí. Todos foram assim. a mãe da Que minha irmã delícia. não foi. E a atual dele, na época que já não é mais, também não foi. Mas a Valéria estava, meu padrasto estava, minha mãe com o atual esposo dela estava. Então Isso é hoje sobre é muito isso. frequente. Aí você É. pensa que eu me Muito. preocupei com mesa para eles. Eu disse, quer saber? Salão é bem grande. Vocês são adultos, vocês que se viram. Eu não quero Era o ouvir teu nada. momento, né? Chegou lá, estavam todos na mesma mesa, brindaram, tomaram cerveja junto, conversaram. E quantos casais eu já vi isso? O pai não podia sentar perto da mãe, no final saíam até de braços dados e os noivos queriam socar eles. Então, pais, Parem com pais, isso, por favor. esse momento é sobre seus filhos. Você sabe que eu crio um grupo entre os padrinhos e os pais, e eu mando ali as orientações do que vai ser, e no final eu coloco dicas extras, né? Coloco ali alguns detalhezinhos, não se atrase e tal. Não levem problemas ao casal. Qualquer coisa, qualquer problema que vocês tenham, preocupações, esse é o meu contato, fale comigo, né? Aham. Evitem levar preocupações ao casal, porque muitos levam. Às vezes, detalhe que eles nem precisam ficar sabendo, né? O Muitas simples vezes... fato de não ir, né? Não vou. Meu pai não veio Ai, ao meu gente, eu tive casamento. um pai Acontece que tanto não foi no imprevisto. casamento, porque a mãe da noiva, eles já eram separados há 12 anos e a mãe da noiva estava com um namorado. E o pai, que, tipo, tinha separado há Sim, 12 anos, não gente. aceitava o namorado da mãe. Gente, como assim? E Não, não mas- foi entrar. E eu que tive que chegar pra filha no carro, que na época eu era assessora. Eu tirei ela do carro só na hora mesmo. Eu tive que chegar com o irmão dela e dizer, então, vamos sair do carro, olha só, tu vai entrar com teu irmão. E ela olhou pra mim, ela assim, meu pai, eu disse, então, tu vai entrar com teu irmão. Agora tu vai entrar com teu irmão e tu vai viver aquilo tudo que tu sonhou porque tu merece. Eu acho que eu fiz um casamento contigo, não sei se foi contigo, agora eu lembrei de uma situação onde a noiva queria entrar com o pai e com o padrasto juntos, só que o pai e o padrasto não se falavam e ninguém sabia de nada. E ela me falou, Nathalie, vai ser surpresa pra eles e eu vou entrar com os dois. Não Falei, foi comigo. oi? Acho que não foi Tu não comigo. vai contar pra eles? Vai chegar na hora da tua entrada, eles vão Surpresa. saber se eles não quiserem entrar juntos. Eles não se dão bem, eu acho que era melhor tu contar pra eles, né? Assim, não, eu não queria contar, queria fazer E surpresa na hora na eles vão hora. ser obrigados, né? Tipo assim. Foi mais ou menos essa a ideia dela, né? Mas eu fiquei preocupada. A reação, se não fosse boa, ela já ia entrar com aquela E eles cara foram. chateada na cerimônia, Devem né? ter ido, gente. Conversei com a mãe dela, né? A mãe dela deu um toquezinho em cada um, tal. Na hora foi meio que surpresa, mas já estavam meio que sabendo e foi ok. Uhum. Mas imagina se na Não, hora mas que legal. eles se olham, não quero. Ai, gente, é muito Olha, inconveniente. eu sei assim que eu tenho na verdade eu tive 3 gestações, mas a segunda gestação eu perdi e aí eu tive então partos diferentes. O primeiro parto foi cesárea, o segundo eu perdi, chama abortagem, né? Não se fala aborto, e o Valentim foi parto normal. Cada uma dessas experiências me ensinou algo absolutamente necessário para que eu crescesse. Nada acontece por acaso. Não né? mesmo. E aí eu lembro assim que no parto do João Ricardo eu queria muito que fosse normal e no chance, não tive o tal da dilatação, tinha que tirar o neném, beleza. Perder um filho, nunca tá na previsão de ninguém. E o parto normal foi o que, não sei se é porque é mais recente, mas que me trouxe a maior lição, assim. Me trouxe muita humildade. Porque eu queria tanto aquilo. Entende? Eu queria viver aquela experiência e tal. E o Valentim... É parto natural, né? Porque de normal não tem nada. Não. Foi diferente. Assim, e pior que tem mulheres plenas, né? Não, no não. parto Sim. normal. Nossa, eu não tenho Não filho, mas eu fico conheço uma. pensando que num momento desse, Converse com seu obstetra, por favor. né, eu pensaria numa Não, mas aí o que cesárea. aconteceu? O Valentim era muito grande, então ele tinha 4,225 E tu kg. queria normal. Só que a gente demorou uma semana, era pra ele ter nascido. Então, da última vez que a gente tinha feito a pesagem, dava pra nascer normal. Só que passou uma semana e ele nasceu na madrugada de domingo pra segunda. Então, eu não tinha como saber quanto ele tava pesando. E deu a dilatação, foi o parto Nossa. absolutamente padrão, do início ao fim. Mas foi muito diferente do que eu imaginava. E eu lembro do meu choque, assim, uau, eu achava que a vida era de um jeito. Eu achava que eu podia prever certas coisas. E não pode, Vanessa. Então eu lembro que, assim, eu tive o puerpério daquilo porque me quebrou. Eu não imaginava
que eu podia querer coisas para mim que não funcionariam ou que me machucariam. Então foi uma quebra de idealização. Foi muita humildade que eu tive que adquirir. E eu tô falando tudo isso por quê? Porque quando eu olho uma situação de casamento, qualquer que seja, um pai que não fala com não sei o que lá, e aí decide entrar os dois, e aí a mesa todo mundo junto conversando, e aí brindam e estão todos felizes. Eu passei a acreditar em algum ingrediente que realmente não está na minha mão, mas que pertence à vida, que vai colocar todo mundo no lugar que deve estar na hora certa, se aquela alma, se aquela pessoa, se aquele coração está disponível para o crescimento. Que tudo acontece da forma que tem que Tem ser. que acontecer. E tipo assim, para o crescimento. Então, tem que confiar. Ai, meu Deus, os dois entraram. Confia, nada aconteceu ali para casa, foi uma ideia, foi uma intuição. Só segue, vai. Porque, confia, porque pode no momento parecer uma grande dor o parto. E é ruim, foi punk. Para mim foi muito dolorido. Mas, gente, o que eu cresci justamente por ter passado por aquilo, não tem absolutamente mais nada que poderia me trazer aquela mensagem? Não pode ser. Então, eu gosto de confiar em sabendo que há um rito, há uma morte ali. Quando a pessoa está casando, ela não vai mais ser solteira. Ela vai ter outro status. Acabou. Ela pode ser divorciada, ela pode ser qualquer outra coisa, mas ela vai ou ser casada ou divorciada, mas solteira ela nunca mais vai ser. Então, existe uma passagem, existe um luto ali, como existe em todo rito. E nessas horas, os anjos se reúnem. Sabe? Então, assim, dá uma confiada em qualquer coisa, né? E tira o peso, porque se tiver que doer, vai doer. Se não tiver que doer, não vai doer. Vai acontecer o que é necessário, porque um rito abençoado, necessariamente, porque há uma intenção de amor, há uma intenção de família, que é a prioridade, que deve ser, na minha visão, né? A base de constituição de uma existência se dá pelas escolhas que a gente faz nos parceiros de vida, em tudo. Como sociedade, como parceiros de negócios, né? Entenderam por que eu sou fã? O bom é que a gente já tá tendo uma aula da Isso! da vida. Ai, gente, é um universo apaixonante, né? Que a gente vive, assim. Eu acho que eu já tive momentos na minha vida que eu não quis mais viver, sabe? E para aquele momento fazia sentido. Talvez se alguém ouvir vai dizer assim, não, é porque você estava muito emocionada ou com uma emoção diferente. E eu lembro que eu briguei com Deus, inclusive. Na época, o pastor Eliseu, que ele era meu amigo, ele entrou na sala que eu estava em recuperação, quando eu quis não existir mais. E eu disse para ele assim, nem vem me falar com Deus, porque eu já avisei para ele que eu estou sendo só humana. Eu tô num momento só humana. Ele assim, não, eu vim aqui visitar minha amiga, posso? Eu disse, então tá bom. E ele ficava ali conversando comigo e ele foi uma das pessoas, eu tive 2 pessoas que fizeram a pergunta assim, você quer falar o que você tá sentindo? Como é que tá a sua cabeça? Você quer conversar sobre isso? E eu dizia, não, porque nesse momento eu tô vazia, eu não consigo nem saber. E aí eu tive uma situação no hospital que eu acho que foi um sonho, acho que talvez a minha mente tenha produzido aquilo. E se for um anjo, amém. Se foi um espírito, amém. E aí que vem a história do girassol, porque aquela pessoa conversava comigo e ela perguntava por que eu não queria mais viver. E eu disse que porque eu me sentia incomodando as pessoas, né? Eu nasci numa comunidade limitada de conhecimentos e tudo, e eu nasci a criança do porquê, então eu era espivitada, eu amava viver, eu queria descobrir as coisas, eu queria entender porquê, e eu queria fazer as coisas de um jeito diferente, porque eu via que dava de fazer diferente. E eu não tinha abertura naquela comunidade. Quando eu fui morar na casa do meu padrasto, foi uma mudança de status social muito drástica. E aí eu tive aula de etiqueta. Na época era aula de modos. E eu odiava o tal dos modos. Porque os modos não me deixavam subir em árvore. Os modos não me deixavam sentar com a perna aberta. E aí que eu comecei a ter que usar a roupa de mocinha. E eu não usava roupa de mocinha, porque eu nasci menina e depois de mim nasceram 8 meninos. Então eu tinha convivência com os meninos. E eu acho muito mais legal brincadeira de meninos. E
através dessa aula de etiqueta, o meu padrasto, ele me abriu portas que talvez demorariam um pouquinho mais no meu processo natural, naquela comunidade que eu vivia, de eu alcançar. E eu fui uma criança que, quando aprendeu a ler e escrever, eu me emocionei demais, porque eu entendi que o escrever seria minha conversa e que o ler seria meu entendimento do mundo e de tudo. E quando você fala, Vá, que de certa forma cada etapa é um luto, aquela menina teve um luto. Ela teve um luto porque ela vivia sem muros, os primos eram todos irmãos, eu podia dormir na casa dos tios, era super natural. E de repente eu fui para uma comunidade que tinha muros, tinha um portão, e eu pulava o muro para conversar com as pessoas, e eles chamavam a minha mãe e diziam: Fátima, a tua menina tá aqui. E eu não entendia por que eu não podia ir para casa das pessoas. Aí eu fui para um colégio que também era muito diferente, todo mundo era muito diferente, as pessoas falavam muito certo. E aí eu tinha meus dentes pretinhos, até fazer todo o tratamento demorou. E aí eu parei de rir e eu também parei de falar, porque de certa forma era errado. Mas o meu padrasto, ele podia ter me escondido, né? Ele podia ter nos escondido. E ele fez tudo para nos dar essa oportunidade de conviver com aquela sociedade que ele convivia, porque ele tinha muito orgulho da gente, querido. Sabe? Então, assim, depois eu saí dali, fui para outras coisas, viver outras coisas, e ele sempre disse para mim assim: tudo que tu quiseres fazer na tua vida, estuda e faz. Tem uma coisa muito importante nisso que tu falasse, porque assim, já falando de emoções. Uhum. Talvez a gente não vá conhecer. Vocês perguntaram no começo. Conseguiram já fazer alguma coisa sem emoção na vida? Já. Não, Uhum. né? Então, a nossa natureza humana, ela é limitada, né? A gente tem condições até um ponto X. Até esses dias eu Depende tava das crenças de cada um, né? Claro, esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que é psicóloga, daí eu falei pra ela: ando muito preocupada com a cultura do yes man. Ela assim: como assim? Eu falei: não, uma pessoa que diz que tu pode todas as coisas. Você tem escolhas na vida para fazer, e a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de incentivo, porque quem vai lidar com a consequência das suas escolhas é aquela pessoa e não quem te incentivou. Sim. Né? Então, Sim. essa limitação também está no quanto a gente opina na vida do outro. Tem uma coisa muito rica no que tu disseste, porque a gente, quando tá em luto, em passagem, a gente vai se emocionar e ficar vulnerável. Uhum. No teu casamento, quando tu entrou e tu sentiu vergonha, na verdade, tu estavas descortinada porque as pessoas sabiam quem tu eras. Uhum. A tua essência pode ser uma coisa e o personagem, quem a gente constrói para o mundo, pode ser outra coisa. As duas não precisam ser inimigas. São coisas que... Eu estava conversando com a diretora da escola e eu falei: outro dia eu fui de Vanessa Tobias. Porque eu falo muito isso, que eu sou a Nathalie. No meu Instagram, o pessoal fala que eu sou a Nathalie. Aí no da Fada Madrinha, não, aqui eu sou a Fada Madrinha. São pessoas diferentes. Sim. Eu Sim. precisava botar uma moral no negócio lá, eu fui de Vanessa Tobias, ela assim: exato. E a gente ficou energizado com aquilo. Mas voltando ao foco, tu dissesse, o momento em que eu pensei em desistir, eu sempre fui muito apaixonada pela possibilidade de morrer em vida, de escutar o meu desejo de desistência para que eu não esteja escrava de uma possibilidade da minha existência. Uhum. Então eu penso assim: cara, eu amo ser Vanessa Tobias, adoro. Mas ela não é a única possibilidade que eu tenho diante de um infinito de possibilidades. Uhum. Quando eu era aquela menina que então morava na casa da minha mãe e tinha um universo sem muros, era uma possibilidade. Eu vou conhecer uma outra que tem muros, é uma outra possibilidade. Sim. E haverá outras possibilidades. Uhum. Então é muito importante para quem vai escutar a gente, né? Então, pô, eu quero desistir e tal. Duas coisas importantes. A primeira, reza muito. Uhum. Pede o colo de Maria, sempre, porque a maternidade de Jesus, né, também está disponível para nós. E Maria, né? Mas a segunda coisa é ritualizar determinadas passagens, porque a gente precisa morrer em vida mesmo. Quantas partes minhas, graças a Deus, eu consegui fazer descansar, porque já não me eram mais úteis. Uhum. Quanta pressão, quanta coisa eu precisei, graças a Deus, ter coragem de enfrentar para deixar para trás e me deixar mais solta, mais leve para as coisas, né? Então, a gente pode ser menos literal na passagem, nesse rito de morte, né? Quero desistir. Ai, que maravilha. Vamos pensar numa estratégia e saber qual parte está sendo tão grande que eu vou vencer dela e vou fazer com que aquela parte de mim desista, eu vou fazer aquilo descansar, eu vou dar a atenção que eu tiver que dar,
para que eu descubra uma outra alternativa. Que não é que eu já conheci, porque a gente tem essa nostalgia muitas vezes. E a gente esquece que a gente é muito infinito. Não é? A gente tem tantas Vanessas, tantas Alice, Isso. tantas... Não é? E eu falo, meu Deus. E eu saí daquele hospital, eu fiquei internada um tempo. Quando eu saí do hospital, eu saí determinada a ser feliz. Senti a felicidade que eu achava que eu nunca tinha sentido. E saí dali para me conhecer e me descobrir. E eu avisei para minha mãe, eu disse, olha, mãe, eu já quero te pedir perdão, não pelo que aconteceu até agora, mas pro que eu vou fazer daqui para frente, porque eu decidi que eu vou ser feliz. E para eu ser feliz, talvez eu vou tomar algumas atitudes que num primeiro momento te deixe triste, mas eu só peço que tu confies em mim. Então, hoje, eu estou aqui com essas mulheres maravilhosas e sou feliz. Eu sou feliz como profissional, eu sou feliz como esposa, eu sou feliz como amiga, eu sou feliz como tia, eu sou feliz como filha. Eu consegui, dentro de todas aquelas emoções conturbadas, eu consegui achar o meu espaço e me colocar em cada um. Quando eu comecei a celebrar, eu recebi uma história que batia com a minha, eu estava com dificuldade de ser imparcial naquela cerimônia. Eu estava com muita dificuldade. Aí eu fui me tratar, eu fui buscar ajuda profissional. Eu brinco com meus casais, eu falo para eles, olha, foi um processo de cura, é um processo de amor, mas foi um processo de dor. Então eu não conseguia me aceitar quanto celebrante se eu não conseguisse ser imparcial, porque não é sobre mim, não é sobre a minha história. É igual a Nathalie, não é sobre o casamento da Nathalie, é sobre o sonho do cliente dela. Né? A Deia, mesma coisa, não é a história dela, é a história do cliente dela. Então, hoje eu consigo me esvaziar de mim 100% para ser instrumento e servir. E quando os casais vêm com essas emoções, com esses conflitos, a minha primeira pergunta é: qual é a tua vontade? Eu queria que fosse tudo bem. Então, vamos lá, vamos administrar. Para ficar tudo bem, quais ações nós vamos ter que ter? É isso aí. Aí não conversa com a cerimonialista, eu sempre indico, converse com o teu cerimonialista, porque o cortejo é com o cerimonialista, eu não tenho por que me preocupar com o cortejo, a não ser que tenha alguma ação que seja referente à cerimônia. Senão, o cortejo é com o cerimonialista. E a importância que é de a equipe ter unidade, da equipe se comunicar, de serem pessoas que se reconhecem, que se respeitam, que se comunicam pré-casamento. E eu acho que a importância, além disso, é do cliente confiar nos profissionais, estar seguro. E aí vem aquele início que a gente comentou de contratar por afinidade, por se identificar com aquele profissional, porque só assim tu vai ter confiança naqueles profissionais e vai entregar esse sonho na mão deles, né? Dizer, não, Nathalie, faz o que tu achar melhor. Sabe, eu confio em ti, faz o que tu achar melhor pra nesse momento. E para quem está nos ouvindo, eu quero dizer que, assim, não tem nada de errado com as emoções. Não tem nada de errado com o sentir. Inclusive, uma coisa que eu falo pros casais, não tomem remédio. Por favor. Chorem, sintam as emoções. Se entreguem. Não cheguem dopados, pelo verdade. amor de Deus. Não tem É problema verdade. chorar. E se chorar é melhor ainda, porque vai ter fotos lindas. Gaguejar, tremer. Ler os votos. Não E quero você- falar os votos porque eu vou chorar. Aí que vai ficar bonito. E você que é convidado, que foi convidado para um casamento, para uma inauguração, para um aniversário, você que é convidado para um apadrinhamento afetivo, acolha esse convite, acolha a verdade dessa família, dessas pessoas, torça por esses empreendimentos, porque para o seu nome estar nessa lista é porque você faz muita diferença na vida dessas pessoas. Então, assim, tome posse disso e seja algo gostoso, positivo, compartilhe, cresça, aprenda, ensine, porque é isso que emociona. Quando as pessoas dizem assim, Ali, eu sei que você faz todo mundo chorar. Eu digo, não sou eu que faço vocês chorarem.
A história de vocês e a conexão que vocês têm com as pessoas que estão na lista de vocês, que vão presenciar esse momento, é que vai emocionar. Então, é isso que emociona os convidados. O que emociona os convidados é quando eles chegam no salão de festas e veem que a decoração é a cara do casal, que aquela cor daquela palheta de coisa do evento é a cara do noivo e da noiva. É quando chega as madrinhas e a cor talvez do vestido seja a cor preferida da noiva. E tudo isso é uma forma de segurança. É de eles chegarem e se reconhecerem para receber os convidados como se eles recebessem todo mundo de uma vez só na casa deles, porque naquele dia, aquela ali é a casa deles, onde eles estão recebendo todos. É a casa do coração, é a casa do vem, porque vocês fazem parte da gente. E a gente diz que a energia do casal interfere muito, né? Muito. Quando o casal é mesmo. tranquilo, quando deixa fluir, as coisas acontecem, tudo flui, todo mundo trabalha tranquilo, tudo dá certo, né? Então, eu acho que isso é muito Eu importante. falei, quero dar os também. parabéns à minha família. Já estão na lista para as bodas. Eu vou de bicão nessa, no caso. Tá combinado que eu te chamo. Lindas, meus amores, muito obrigada. Obrigada Gratidão também. já vai imensa acabar. pelo sim de vocês. Nossa, amei. Queria que vocês fizessem aí uma consideração final, deixassem um recadinho especial, não só para os clientes, mas para todas as pessoas que às vezes têm medo de lidar com as suas emoções, de enfrentar, de encarar as suas emoções, né? E para que quando eles ouvirem esse nosso bate-papo, eles possam dar gargalhadas, eles possam se emocionar e se encorajar a acolher as suas emoções em qualquer momento de suas vidas, porque se faz sentir, faz sentido. Eu tenho uma frase tatuada que não é minha, da Disney. Se você pode sonhar, você pode fazer. Né? E eu acredito muito que todo mundo tem que realizar os seus sonhos, tem que ir atrás. Então, tem um sonho de fazer alguma coisa, faz acontecer, realize, independente do que os outros vão falar, independente, né? Acho que tem que fazer acontecer, tem que sentir, porque a gente só vive uma vez, né? Aquilo que tu comentou de, não tô mais feliz com isso. Então, vira a página, faz outra coisa, que graça teria se a gente vivesse uma única vida. É verdade. Né? Então, seja você mesmo, faz acontecer, faz o que tem vontade. E é isso. Para mim, de tudo que a gente conversou, o que eu vou levar como mais forte foi a hora em que tu dissesse que tu ia ficar do teu lado. Porque muitas vezes a gente intui um caminho e a gente não arrisca estar certo sobre aquilo que só a gente enxerga. Muitas vezes a gente vai caminhar durante um tempo por uma jornada que a gente confia que vai funcionar, mas a gente precisa esperar o tempo do outro chegar lá para entender o que a gente estava vendo. E para isso a gente precisa, como raras vezes, confiar naquilo que a gente intui e ficar do nosso lado. Então essa é a minha mensagem, sabe? Se a gente intuir algo, proteger aquilo e confiar, falar, cara, eu vou arriscar, dessa vez acreditar em mim. Então, tomar o risco de acreditar em si é tão raro que fica como algo do tipo, que tal a gente arriscar acreditar no que a gente pensa pelo menos uma vez na vida e ver onde isso vai dar? Porque corre o risco da gente estar certo. É isso aí. É por Como tu isso. estavas. E é por isso que eu estou aqui para contar. Pode contar. Deia, sua consideração final. Gente, só alegria hoje, né, Ali? Acho que a gente ficou mais na espectadoras, Assistindo, né? Foi uma delícia assistir. Os nossos corações estão assim, meu Deus, saindo pela boca já. E uma coisa que eu sempre falo para os casais é sobre celebrem. Não deixem de viver esse momento ímpar, especial, por conta de qualquer coisa. Celebrem, porque a vida é isso, é esse momento, é esse detalhe. Estejam sempre celebrando. Vai. Nós estamos aqui com a Ju Cardoso e com a Queca também. E eu vou pedir que elas deixem também suas considerações para a gente nesse momento. Sim. Queria agradecer, de primeiro momento, né, a oportunidade de tê-las com a gente, né? E estar no outro lado é melhor ainda, tá? Porque a gente consegue Conseguir capturar- acompanhar tudo, Com né? certeza. Tô até emocionada um pouquinho agora com as considerações finais, né? Obrigado. E tenho absoluta, né, certeza que hoje
o sentimento, ele aflorou de uma forma muito natural. As emoções foram contadas por vocês, né? Cada uma contou um pouco do que sente e é natural essa troca porque muitas vezes o que vocês sentem a gente sente também. Sim. Só que talvez numa posição diferente, vamos assim dizer. Então, agradeço, né, estarem aqui no nosso canal e podendo somar para esse momento. Então, como espectadoras ali, né, ao vivo, foi uma emoção diferente, foi ímpar. E foram faladas algumas palavras aqui que eu pessoalmente não gosto, que seria a palavra perfeito. Porque a gente sempre pode melhorar e às vezes o que me agrada, o que está perfeito para mim, pode não estar perfeito para ti. Então essa palavra eu evito bastante usar. Eu só acredito que o sonho não tem limite, né? E quando a gente está organizando um casamento, que eu adorei a tua colocação, é mais um dia feliz e não, né? Daquela, até para combater o nervosismo que a gente bem sabe que existe? Que existe, que nesse dia é muito, a emoção aflora de uma forma, mas o sonho não tem limite. E eu acho que tudo que o casal planeja, que o casal gostaria que fosse dia 8 de janeiro, 8 badaladas, enfim, eu acho... 5h27. 5h27, exato, sabe? Eu acho que tudo isso dentro do que é possível de ser operacional, de que não vai interferir, porque eu quero que seja na beira da praia, em cima da areia, mas tá chovendo, a maré tá alta, enfim, tudo que é possível, eu acho que a gente precisa acatar para realizar o dia de sonho das pessoas. Não que vá ser perfeito, mas que seja um belo dia de sonho. Vai ser da forma que tem que ser. Exato, que foi da forma sonhada. Exato. E aí sim, venha a ser perfeito. Obrigada, meninas. Pode contar. Pode contar. Pode contar. Pode contar! Pode contar. Pode contar. Pode contar!